Para você que quer ter cactos, suculentas e plantas lindonas, e melhor ainda não gastar nada com adubo, o vídeo de hoje é para você. No início do cultivo aqui das nossas suculentas, cactos e plantas, eu tinha um pouquinho de dó de gastar dinheiro com adubo, então eu vinha para a internet para pesquisar aí qual adubo que a gente mesmo poderia fazer sem precisar gastar com ele. E bem no começo do cultivo eu aprendi com um engenheiro agrônomo a fazer esses 3 adubos que eu vou mostrar para você hoje aqui. Como preparar, como aplicar e como ter sucesso aí no cultivo das plantas em geral. Meu amigo, minha amiga, bem-vindo e bem-vinda mais uma vez ao canal Suculentas Visto do Bem. Quem está falando aqui é o Marcos e eu espero que você esteja muito bem. Quem acompanha o canal aqui viu aí que há 20 dias atrás, mais ou menos, eu comprei algumas mudas de suculentas pequenininhas e fiz aqui alguns arranjos para poder apresentar para você no vídeo de suculentas que eram mudas de gigantes, né, que cresciam rápido. E como você pode ver, ó, o arranjo já está bem lotado. Ao lado aqui também, bem na mesma semana, eu preparei esse pneu aqui com algumas suculentas que chegaram lá da Creuza. Quando elas chegaram aqui pra gente e eu plantei aqui, dava para ver a distância de uma para outra, o espaço entre uma e outra. Hoje, ó, você já pode ver aqui que o pneu já está lotado e todas essas plantas, elas foram plantadas no substrato usando aí os 3 adubos que eu vou deixar a dica para você daqui a pouco. E o benefício de usar esses 3 adubos juntos é que eles vão formar aí o NPK, que vai deixar sua planta bem mais forte, bem mais nutrida. Essa, por exemplo, ó, tem 20 e poucos dias que ela chegou aqui para mim e ela já está soltando aqui uma nova muda em forma de haste. Ou seja, uma planta que está a todo vapor aqui na reprodução. Ela está, como você pode ver aqui também, com a pinta preta. Mas o que a gente faz com a pinta preta aqui no período de chuva? Arranca aqui a folha, pega essa folha já contaminada pelo fungo e simplesmente descarta ela numa sacola e depois joga bem longe aqui do quintal. E entre esses adubos está a torta de mamona. Quando eu preparei o substrato, eu sempre deixo aqui uma semente inteira e como você pode ver, ó, tem uma mudinha saindo da mamona aqui. Normalmente eu deixo algumas mudas crescerem para usar a folha para fazer a cauda da folha de mamona, que serve como fungicida também. E então, entre todos os cuidados que eu deixo como dica aqui para você, usando aí os fungicidas e também alguns adubos que ajudam bem a manter nutridas as plantas, eu vou deixar a dica para você desses 3 adubos de hoje também. E principalmente agora nesse período que, ao mesmo tempo que tem um sol muito quente, rapidamente o tempo fecha e vem a chuvarada. Tudo isso estressa as nossas plantas e com isso vem algumas doenças, algumas pragas. Por isso é tão importante manter a planta nutrida e bem resistente aí para poder passar esses 3 meses aí do verão, que são, na minha opinião, os 3 meses mais complicados para o cultivo de suculentas e cactos em geral. Mas como você pode observar, ó, com todo o cuidado que eu normalmente deixo dica aqui para você, elas estão indo muito bem, crescendo, soltando brotação, algumas soltando muda, outras soltando hastes. Então vale muito a pena investir e se dedicar neste período que elas exigem aí, essa dedicação e esse cuidado especial, que é o período de verão. E além de mostrar para você como preparar o adubo, os 3 adubos, eu vou mostrar para você como aplicar ele e você pode usar ele até no substrato também. E tudo isso eu vou mostrar para você durante o vídeo, no decorrer do vídeo. Por isso eu te convido a ficar até o final do vídeo, porque tem muita informação importante, informações que vão agregar bastante aí no seu cultivo. Todas as suculentas que eu vou mostrar no vídeo de hoje, elas estão plantadas com um substrato que tem na composição dele estes 3 adubos, essas 3 misturas. E como você pode ver, tanto as suculentas que ficam gigantes, quanto as suculentas que normalmente dão algum probleminha no cultivo, elas estão superando e vencendo bem este período mais estressante aí de final de ano para suculentas e cactos e plantas no geral.
Aqui mesmo nessa baciada tem algumas que são meio delicadas para cuidar neste período. Entre elas tem essa daqui, ó, que todo mundo reclama que é bem complicadinha no final de ano, em período de verão, que é sol muito forte e muita chuvarada, que é a glauca. A glauca, realmente nós temos outras aqui no cultivo que tem dado bastante trabalho para a gente. Muito fungo, pinta preta, muito apodrecimento de caule. E o importante é isso aqui, ó, viu uma folha seca, fungada, tira ela, já joga na sacola para jogar fora do cultivo, longe do cultivo. Mas essa daqui tá assim, ó, todo dia eu venho aqui, tiro uma folha velha dela e jogo fora, mas ainda assim ela está vencendo e vencendo bem, por causa dos cuidados que eu tenho mostrado aqui para você nos vídeos anteriores. Aplico aqui o fungicida para ajudar a proteger, um defensivo aí para aplicar nas folhas, né? Normalmente o fungicida, mas ela está aqui, ó, indo muito bem, tá soltando aqui a haste floral. Ela nesse momento ela está com 3 hastes florais, mas além das hastes florais, ela também está liberando muitas mudinhas aqui no caule dela. Deixa eu só girar a bacia um pouquinho aqui para poder mostrar para você. Olha aqui, ó. Do lado de cá tem várias mudas e do lado de lá também tem. Então, para você ver, mesmo nos períodos aí mais estressantes de final de ano, chuvarada e calor intenso, ela está indo bem. Daqui a pouquinho eu vou preparar então os 3 adubos para poder mostrar para você como prepara e já vou aplicar um pouquinho aqui nessa baciada. Seguindo aqui, ó, passando aqui por essas baciadas aqui, tem algumas gigantes que também eu utilizo deste adubo nelas. E elas estão indo aqui, ó, a todo vapor. Até mesmo algumas que pegou alguns fungos agora no final do ano. E agora início de ano também. Mas estão se recuperando e estão indo muito bem. Usando aí esses adubos que eu vou passar para você a dica. As pequenininhas também, que normalmente são meio melindrosas em períodos de muita chuva, de calor intenso. Nós estamos conseguindo vencer este período e elas estão indo bem também, graças a esses adubos, a esses cuidados. E quem já acompanha o canal tem visto aí eu mostrando vários fungicidas, falando aí sobre a aplicação deles. E graças a esses cuidados, ó, muitas que estavam com bastante fungo estão aqui crescendo agora, estão indo a todo vapor. E agora a gente já consegue perceber que elas estão ficando mais saudáveis. E de acordo com os comentários de muitos amigos e amigas inscritas aqui no canal, a grande parte tem problemas aí com fungos, né? O da pinta preta, mancha negra. Aqui no nosso cultivo também, quem tem visto os últimos vídeos tem visto eu mostrando aqui algumas suculentas que já eram para estar bem mais desenvolvidas, mas elas regrediram, estão ainda aqui se recuperando, mas com certeza estariam muito mais bonitas e bem maiores se não fosse o ataque dos fungos. Como é o caso dessa daqui, ó, que é a híbrida vermelha ou a Malna verdadeira. Quem assiste os nossos vídeos aqui já viu ela bem bonitona, mas em compensação também já viu ela bem fungada, bem manchada e prejudicada. Mas ela está recuperando, ó, as folhas novas estão todas limpinhas, estão desenvolvendo, crescendo, ela já está começando a ficar bonitona de novo. E com todos os cuidados e também com esses 3 adubos, nós conseguimos fazer com que ela, mesmo atacada por fungos, ela reproduzisse e liberasse muda. Tem essa muda aqui que já saiu dela e tem uma outra mudinha que eu estou deixando cicatrizar e criar raízes para colocar no substrato também. Ou seja, mesmo correndo o risco de perder, ela ainda me deu 2 mudas. Então, além dos fungicidas que eu deixo dica para você, vale muito a pena então você também fazer estes 3 adubos que eu vou apresentar para você. Eu acredito que em toda a região do Brasil você vai conseguir os 3 produtos que vai sair para você de forma gratuita. E de acordo com o engenheiro agrônomo que eu acompanho, ele disse assim que esses 3 adubos juntos, ele tem a função de NPK. E de acordo com a informação do engenheiro agrônomo que eu acompanho, a junção desses 3 adubos forma o NPK, que vai trazer para suas plantas, em geral, tanto suculentas, cactos e plantas, a medida certa, né, de nitrogênio, potássio, fósforo e cálcio.
que são macronutrientes que as plantas precisam para desenvolver no geral, desde a raiz até as flores ou frutos, né? No caso das frutíferas. Eu vou começar primeiro então com as cascas de ovos, porque as cascas de ovos ela ajuda a afiar a lâmina aí do liquidificador. Enquanto eu vou colocando aqui, eu vou deixar uma informação que é bem importante mesmo, você deixar por alguns dias no sol todos esses produtos para eles secarem e ficarem aí bem crocantes, para na hora de bater de uma forma mais fácil. Como você pode ver aqui, ó, sai uma fumacinha quando bate a casca. Não é o liquidificador que está pegando fogo, é realmente uma fumacinha que sai aqui da trituração das cascas de ovos. Logo isso abaixa, e aí é só pegar essa casca de ovo triturada e separar num recipiente. Já vou separar aqui e já vou começar então a preparar a casca de banana na sequência. Aqui eu já estou colocando as cascas bem crocantes, bem sequinhas, secadas ao sol no liquidificador. Não precisa encher muito para poder ficar mais fácil de girar e triturar. Se caso você for fazer e tiver muito, você vai triturando aos poucos, que assim vai triturar de uma forma mais rápida e mais segura para você. Só colocando então aqui, ó, num outro recipiente também. E na sequência eu já vou bater então a mamona. A mamona, muitas pessoas me perguntam se é ela inteira. Sim, no caso aí é só tirar do cabo, né? E jogar aqui as bolinhas todas dentro do liquidificador, dentro do copo. E esse procedimento é muito importante você se assegurar de que o liquidificador está bem encaixado, né? Porque é preciso colocar a mão por cima e por baixo para dar uma leve chacoalhada aí para poder bater mais rápido esses produtos. Aqui no caso esse liquidificador ele é separado para jardinagem e para os conteúdos aqui do canal. Nós temos um outro só para usar dentro de casa, mas esse aqui a gente não utiliza ele para cozinha não, só para preparar mesmo os adubos das plantas e aqui para os conteúdos do canal. A mamona eu gosto de deixar ela com essas favinhas, com essas casquinhas um pouco maiores, porque isso aqui vai ajudar muito na drenagem. Então se você achar que não está bom desse jeito, pode deixar bater mais um pouco. Eu gosto assim porque deixa mais drenável aí o substrato. Porque quando mistura tudo isso aqui no substrato, o substrato ele fica bem mais drenante e a água corre muito mais rápido entre essas casquinhas. E aí é só revirar também num recipiente. Aqui sempre fica um pouquinho no fundo agarrado, que é a parte da semente que ela forma tipo uma castanhazinha, igual quando a gente bate amendoim no liquidificador, que fica agarrado um pouquinho nos cantos. Mas é só tirar aqui com a colher de jardinagem também e colocar no recipiente e formar então a famosa torta de mamona. Depois de batido tudo no liquidificador, nós temos então aqui 3 adubos que podem ser usados tanto separadamente ou podem também ser usados juntos. Usados juntos, eles vão formar o NPK. O NPK que significa nitrogênio, potássio e fósforo. O nitrogênio e o fósforo tem na torta de mamona, o potássio tem na casca de banana e o cálcio vai agregar aí mais valor ainda a este adubo, saindo aí na forma da casca de ovo. E aí é só juntar os 3, pegar aqui a colher de jardinagem também, fazer essa boa mistura. Juntando os 3, temos então aqui o NPK, que é um excelente adubo aí para todas as plantas em geral. No início do cultivo, como eu tinha falado no início do vídeo, eu não gostava de comprar adubo, eu tinha um pouquinho de dó de gastar dinheiro com adubo. E desde o início que a gente usa aqui esses 3 adubos juntos nas suculentas. Depois disso a gente foi aprendendo alguns outros, fazendo algumas experiências. Os outros também são muito bons. Como a gente tem muita planta, então é sempre bom a gente ter várias opções de adubo, porque quando acabar um, a gente tem sempre o outro ali para poder repor. Aqui no caso, ó, como você pode ver, eu peguei uma colher grande, né, uma colher de sopa, coloquei aqui junto ao substrato que já está no vaso. Estou fazendo essa misturinha aqui, ó, para poder
ele liberar mais rápido aí os nutrientes no substrato e a planta já começar a absorver assim que for feita a rega ou assim que chover, né? Porque aqui já vai para 2 meses que eu não rego planta porque tem chovido direto, então não precisa regar. Eu tenho certeza que vai dar uma chuvinha porque já está armando chuva, então eu já vou preparar aqui e assim que a chuva cair, ela mesmo vai espalhar estes adubos, esses nutrientes aqui para as plantas. Enquanto eu vou aplicando aqui nos vasos que precisam hoje, eu vou conversando com você e deixando para você algumas informações que normalmente eu pego com o engenheiro agrônomo que eu falei para você que eu acompanho. De acordo com as informações dele, este NPK que a gente pode fazer com produtos que iam ser jogados fora, no caso aí a gente não precisa comprar nenhum deles, então acaba saindo um adubo gratuito. Embora seja gratuito, através desses adubos a gente leva para as plantas nutrientes importantíssimos aí para que elas desenvolvam desde a raiz. Então a planta desenvolvendo na raiz, que é o primeiro local onde ela precisa desenvolver, a planta ela vai com certeza começar a liberar energia para o caule e do caule vai para as folhas, futuramente para as flores e se for frutífera para os frutos. Então todas as plantas no geral têm a ganhar com esses nutrientes. E o mais importante dessa nutrição das plantas através desses adubos é que elas ficam fortes para poder suportar o ataque das pragas e das doenças que tanto prejudicam elas no final do ano, principalmente início de ano, que é o período aí do verão, né? Aqui no nosso cultivo, como eu tenho mostrado, nós temos algumas suculentas que eram lindonas há uns meses atrás, no outono e inverno, por exemplo, mas que agora no momento elas estão bem debilitadas, bem feinhas mesmo, mas estão vivas. E graças a isso, a esses cuidados que eu mostro para você aqui nos vídeos. Pode-se deixar uma reserva deste adubo para colocar no substrato quando for preparar, como é o caso deste substrato aqui, ó, que eu deixei aqui no canal para você a dica de um substrato um pouquinho mais pesado aí para o final do ano, né? Nesses períodos de muita chuva. É pesado que eu digo assim, é porque tem pedaço de tijolo, tem a mini brita, tem carvão. Eu coloquei até um pouquinho de isopor para poder tentar deixar um pouquinho mais drenante, drenável. E graças a isso a gente não tem perdido plantas aqui. Elas estão debilitadas, elas estão um pouquinho menos bonitas, mas estão vivas. E eu sei que assim que passar o período de chuva, mesmo elas estando feias agora, daqui a pouco elas vão recuperar e futuramente eu vou mostrar para você aí as plantas lindonas novamente, essas que eu falei para você que estão debilitadas, mas estão se recuperando. Graças a esses cuidados de um substrato mais drenável, bem mais aerado e com esses adubos aí que ajudam bastante a deixar elas bem nutridas e alimentadas. Se você usar aí o adubo, você vai perceber que você pode deixar aí, querendo ou sem querer, alguns carocinhos, algumas sementes da mamona, e depois ela germina e brota e começa a crescer. O excesso eu tiro e jogo fora, mas eu sempre deixo aqui umas 3 mudinhas crescerem para depois usar a própria folha para fazer a cauda da folha de mamona, que serve também como fertilizante e como fungicida natural. E uma coisa eu posso falar para você, com certeza, pela experiência que a gente tem no cultivo aqui há quase 3 anos, que no final do ano a gente tem sempre um pouquinho mais de trabalho para cuidar delas e fazer com que elas passem aí por esse período, mas depois que passa esse período de chuvarada, vale muito a pena porque elas voltam a ficar lindonas e de encher os olhos mesmo. E o objetivo do canal aqui, desde o início, foi aplicar alguns produtos, ver os benefícios e depois passar para você. Tanto é que o canal começou assim, que a gente aplicava algumas coisas aqui e via o bom desenvolvimento, e aí a gente começou a gravar alguns vídeos e as pessoas pedindo mais dicas, e através disso nós continuamos com o canal para deixar a dica para você de tudo aquilo que dá certo aqui para nós.
E como eu mencionei algumas vezes, eu procuro sempre pegar essas dicas com o engenheiro agrônomo, que é uma pessoa que é capacitada para passar aquela dica. E normalmente a gente procura pessoas que a gente vê que tem aí um bom comportamento, uma boa índole, que não está passando aquela dica só por fazer mais um conteúdo, mas realmente preocupado em passar uma boa informação para a melhoria das plantas de quem está assistindo. E como você viu também, não tem excesso, não tem exagero. Uma colher grande para vasos grandes, uma colher pequena para vasos pequenos. E se você tiver criança ou animalzinho em casa, para evitar que eles tenham contato com esse adubo, procura colocar no substrato ou quando colocar por cima, fazer a covinha ali e enterrar para evitar algum acidente doméstico. Essa adubação ela pode ser feita uma vez por mês e é muito importante você fazer ela agora nesse período de calor intenso e de chuvarada, porque a chuva ela acaba tirando também os nutrientes do solo, deixando o solo um pouquinho mais pobre, então é importante estar observando essa adubação. E também porque quando o sol vem muito quente, planta que fica no sol o tempo todo, como os cactos e suculentas, elas precisam aí deste reforço, né, com nutrientes de nitrogênio, fósforo, potássio e cálcio, que é exatamente o que tem nesses 3 adubos juntos. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários que eu vou ter o maior prazer em responder. E se você ficou até o final do vídeo, eu agradeço pela sua companhia. Se não for inscrito ou inscrito, eu te peço que se inscreva, deixe um joinha, que o YouTube entende que você gostou, manda todo vídeo novo aqui para você, tá bom? Vou ficando por aqui, agradecendo mais uma vez a sua companhia. Desejo a todos vocês aí um excelente final de semana, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.